Shalom. Quando olhamos a história, vemos que ela está dividida em duas: antes de Cristo, depois de Cristo. Mesmo as nações que não professam o cristianismo, não reconhecem o cristianismo, que têm o seu próprio calendário, de certa forma, são obrigadas a olhar para o calendário único mundial, datar muitas vezes documentos e expressar o ano 2022, 2021, 2023, datando sempre que ano? Depois de Cristo. Então, quando pensamos dessa forma, vemos que, na verdade, a vinda de Jesus marcou a história da humanidade e marca até hoje porque Jesus veio para trazer algo sobrenatural. Jesus veio para trazer vida e transformar a história humana, fazer com que não apenas a história individual, mas a história da humanidade seja impactada pelo amor de Deus. Então, quando Jesus veio, ele veio com um propósito. E Jesus tinha consciência disso. Jesus sabia que ele teria que vir e ir à cruz. Ele sabia que essa era a razão da encarnação, de se tornar homem. Então, lá no capítulo 12 do Evangelho de João, no verso 32, ele diz assim: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo." Todos. Agora, atrair não significa que todos que forem atraídos irão. Mas quer dizer que aquela ação de Jesus faria com que todos se voltassem de alguma forma para ele. Então, quando nós olhamos, o exemplo que eu dei foi calendário, e olhamos para isso, nós descobrimos que quando Jesus foi levantado da terra, Jesus, sendo crucificado, colocado naquela cruz, exposto ao desprezo diante de todos, quando ele foi levantado, então ali, ele atraiu todos para si. Toda a humanidade hoje, de alguma forma, olha para Jesus. Mesmo os judeus que não aceitam que o Messias já veio, mesmo aqueles que são de outras religiões que não aceitam Jesus, mesmo assim, de alguma forma, são obrigados a olhar para Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus é a razão de tudo. Todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele. Então, todas as coisas criadas e a história da humanidade, tudo aponta para Jesus. Quando lemos a Bíblia, nós vemos que de Gênesis ao Apocalipse, tudo aponta para Jesus. Quando olhamos os acontecimentos da história e descobrimos que eles estão registrados na Bíblia, descobrimos que esses acontecimentos proféticos ou profetizados na Bíblia estão apontando para Jesus. Se alguns no passado apontaram para a vinda de Jesus, outros hoje estão apontando para Jesus o Salvador, estão apontando para Jesus que voltará para buscar a sua igreja. Mas o fato é, Jesus é o centro. Todas as coisas apontam para ele. A história aponta para ele. E não há como negar. Jesus é real. E você sabe disso. Ainda que você não tenha tomado uma decisão radical de comprometer a sua vida com Jesus, você sabe, Jesus é real. E que você precisa tomar essa decisão. Precisa dar esse passo de fé, de entrega da sua vida, do seu coração a Jesus. Porque todas as coisas, inclusive você, convergem para ele, foram criadas para ele e não pode viver sem ele.